E olha só, no Rio Grande do Sul, o custo de produção do arroz pode passar dos R$ 90 por saca. Os detalhes dessa projeção agora com o João Batista Gomes, diretor comercial do IRGA, que é um Instituto Rio-Grandense do Arroz. Muito boa tarde, bem-vindo ao AgroMais. Boa tarde, Simone. Boa tarde a quem nos assiste. Obrigado pela oportunidade. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Agora, ô João, esse valor de R$ 90 a saca de arroz aí de 50 quilos, né, para dessa safra 21-22, o custo já é um alerta, um sinal amarelo? Sem dúvida, Simone. Esse custo é o custo desenvolvido pelo IRGA, de acordo com a metodologia desenvolvida lá pela política setorial, e traz um alerta, sim, porque já há uma suba bastante grande em relação ao custo anterior. E se nós ainda projetarmos para a próxima safra, que será 22-23, que eu nem vou entrar agora, mas teremos ainda um aumento significativo sobre esse. Ou seja, essa média aí que vocês estimaram, que o IRGA estimou, foi das últimas 3 safras, é isso? Simone, a metodologia é a seguinte: o custo é da safra 21-22, esse foi apresentado, cujo valor é de 90,74, conforme colocasse no início. O que é de 3 safras é a produção na qual nós fazemos o ancoramento para tirar o preço do saco, ela considera 3 safras anteriores. Então, a média das 3 safras, que é de 166 sacos por hectare, média das últimas 3, nos dá esse resultado para a safra 21-22, do preço do saco, 50 quilos, arroz em casca, a 90,74. Agora, João, a projeção foi anunciada durante a 32ª abertura oficial da colheita do arroz. A comercialização, então, da safra preocupa? Sim, Simone, preocupa de uma certa forma, porque, embora nós tenhamos tido já uma mudança de patamar no preço do arroz lá em 2020, o ano passado já os produtores seguraram um pouco, aguardaram que houvesse um aumento, mas no decorrer do ano o preço reduziu bastante. Então, se nós pegarmos o 2020 para agora, temos já uma diferença a menos bem maior. E, por outro lado, né, em sentido contrário, os custos se elevaram, sobretudo fertilizantes, alguns defensivos. Houve várias altas em mais de uma ocasião e que resultam nisso aqui. E esse, Simone, só para deixar bem claro, no caso do fertilizante, que é um dos produtos que mais subiu, ele não reflete neste custo 90,74. Os últimos preços agora do mês de dezembro, novembro, ainda é um pouco antes disso, portanto, ainda teremos para a próxima, ao comprar os insumos, o produtor vai se deparar com um custo ainda maior que esse, provavelmente. Ou seja, uma situação preocupante que até a ministra, o presidente Jair Bolsonaro, eles estão em viagem, né? E a ministra sempre em busca de soluções para tentar resolver essa situação dos fertilizantes por conta dessa safra 22-23, que pode ter, assim, o custo pode elevar ainda mais, né, João? Sim, Simone. Uma questão que eu sempre coloco, e coloquei aqui no dia que apresentei na reunião da Câmara Setorial, do Ministério, que nós fazemos aqui, e também hoje à tarde eu tenho um outro painel onde isso será apresentado. O que nós colocamos sempre em relação ao custo do IRGA, que é um custo bastante completo, é um custo que tem critérios bastante técnicos, ele aborda todos os itens, mas que cada produtor deve fazer o seu controle, deve fazer o seu custo individual, porque há muitas particularidades, muitas peculiaridades de propriedade para propriedade. Portanto, o produtor deve se guiar por esse custo do IRGA como um alerta, mas deve desenvolver o seu custo. Não significa, muitas vezes, Simone, o produtor lá na sua lavoura, no campo, tem esse mesmo custo. Ele pode economizar em algum desses fatores aqui, principalmente na questão de manejo, de uso de defensivos, de uso de fertilizantes, mão de obra, otimização de máquinas, rotação de culturas, etc., que traz para si alguma melhora e ele possa, mesmo com esse custo, comercializar o produto a um preço que hoje, por exemplo, já não é isso aqui. Hoje o preço é em torno de R$ 80, mas baseado na safra anterior, né?
Agora, em relação às perdas por conta da estiagem no sul do país, é um outro ponto que preocupa, continua preocupando os produtores, não é mesmo, João? Sem dúvida, Simone. Nesse ano, além dessa questão dos custos, como nós estamos falando, ainda tem esse problema da estiagem. Aqui no Rio Grande do Sul, existem diferenças de região para região. Algumas delas, particularmente a região da fronteira oeste, a região da Depressão Central, são as mais atingidas e onde há perdas já consolidadas. Então, nós teremos, além do problema do custo, uma produção provavelmente menor, com produtividade certamente menor do que no ano anterior. Isso traz, sim, também, nesse ponto, um alerta para comercialização no mercado ao longo desse ano de 22. Esses custos na produção aí que a gente está conversando também e a estiagem provocada aqui provocando prejuízo em muitas culturas aí, prejuízos em muitas culturas. Esses dois associados aí, a gente pode ter então na gôndola do supermercado um produto mais caro para o consumidor, porque o produtor aí, o risicultor, pode ter cada vez menos produtividade, ou seja, lá no preço final, na gôndola do supermercado, esse valor pode subir, João? Simone, claro que indiretamente há essa influência e nós não conseguimos influir de forma direta no mercado. O mercado que se regula. Pode acontecer de, sim, subir lá na gôndola. O consumidor, de certa forma, já conviveu com isso lá em 2020, mas eu também quero deixar a mensagem de que o produto arroz beneficiado, é um produto dos mais baratos da cesta básica, ou seja, mesmo que haja um pouco de acréscimo lá na gôndola do supermercado, e isso é para o bem de se poder produzir, é para manter o mercado abastecido, para o consumidor final, no contexto, digamos assim, da despesa familiar, isso vai representar muito pouco. O produto arroz é ainda muito barato, muito mais barato de muitos itens que são até supérfluos que se compram. Certo. Agora, em relação à produtividade do cereal no estado, a Conab destacou aí que devido à redução hídrica, o impacto, então, deve ter uma redução de 11,4% de acordo com esse quinto levantamento da safra de grãos 21-22, divulgado isso na semana passada. E como o IRGA observa, então, a demanda para a exportação do cereal no mês de janeiro? As exportações, elas têm acontecido, tanto no arroz em casca como no arroz beneficiado. Existe um momento favorável, inclusive, para o arroz beneficiado. E na questão das perdas, nós do IRGA ainda não quantificamos. Houve várias posições de outras entidades dando percentuais já definidos das perdas. Nós do IRGA, que temos essa capilaridade, que temos as nossas equipes lá nas lavouras, nós temos a condição de fazer um dado mais preciso, mas nesse momento ainda julgamos que não seja o momento mais adequado. Nós vamos aguardar um pouquinho mais a evolução, início de colheita agora, elas estão iniciando, nós vamos aguardar um pouquinho mais para tentar fazer com maior precisão, quantificar essas perdas. Como o IRGA avalia, então, a demanda, o cenário para este ano? Os custos podem, então, frear a produtividade, sim, ao longo desse semestre? A produtividade vai ser comprometida, como nós falamos, pela questão da estiagem. A questão dos custos, elas vão ser um limitador, digamos, na venda do produto. O produtor vai ter que olhar bem para o mercado, fazer os negócios de forma bem pensada, para que ele tenha rentabilidade. Isso é muito estratégico, é uma questão de cada um, como eu falei, os custos são obrigação de cada um tê-los de forma mais precisa. O que o IRGA faz é largar um guia que é uma espécie de um alerta. Então, a questão de elevação dos custos prejudica um pouco o mercado na questão da oferta. Mas o produtor, já o ano passado, houve segurou um pouco, o arroz, em vez de subir, ele caiu. Ao longo do ano, ele veio caindo o preço. Então, o produtor teve um ano pedagógico, eu diria assim. Esperamos que nesse ano não aconteça a mesma coisa e para que o mercado flua normalmente, para que o consumidor tenha o produto, a recomendação nossa, Departamento Comercial do IRGA, é que o produtor mantenha o mercado abastecido. Eventos de muito pouca oferta, de falta de produto, nunca são benéficos para qualquer um dos elos da cadeia.
Certo, então, o João Batista Gomes, que é diretor comercial do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no AgroMais, na segunda edição do AgroNotícias. Obrigada e tenha uma excelente tarde de trabalho, viu, João? Obrigado, Simone. Fico à disposição, agradeço em nome do IRGA e fico à disposição.